Papa Bento XVI. Audiência geral. Sala Paulo VI. Quarta-feira, 23 de janeiro de 2013. Creio em Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste ano da fé, hoje gostaria de começar a meditar convosco sobre o credo, ou seja, sobre a solene profissão de fé que acompanha a nossa vida de fiéis. O credo começa assim: creio em Deus. É uma afirmação fundamental, aparentemente simples na sua essencialidade, mas que abre a um mundo infinito da relação com o Senhor e com seu mistério. Acreditar em Deus implica adesão a Ele, acolhimento da sua palavra e obediência jubilosa à sua revelação. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a fé é um acto pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Número 166. Portanto, poder dizer que se crê em Deus é um dom. Deus revela-se, vem ao nosso encontro, e, ao mesmo tempo um compromisso, é graça divina e responsabilidade humana, numa experiência de diálogo com Deus, que, por amor, fala aos homens como amigos. Dei Verbum, 2. Fala-nos a fim de que, na fé e com a fé, possamos entrar em comunhão com Ele. Onde podemos ouvir Deus e a Sua palavra? É fundamental a Sagrada Escritura, onde podemos ouvir a palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida de amigos de Deus. A Bíblia inteira narra o revelar-se de Deus à humanidade. Toda a Bíblia fala de fé e ensina-nos a fé, narrando uma história em que Deus faz progredir o seu desígnio de redenção, tornando-se próximo de nós, homens, através de muitas figuras luminosas de pessoas que acreditam nele e a ele se confiam, até a plenitude da revelação no Senhor Jesus. A este propósito, é muito bonito o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que há pouco ouvimos. Ali, fala-se da fé e põe-se em evidência as grandes figuras bíblicas que a viveram, tornando-se modelo para todos os fiéis. No primeiro versículo, o texto reza: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Capítulo 11, versículo 1. Por conseguinte, os olhos da fé são capazes de ver o invisível, e o coração do crente pode esperar além de toda a esperança, precisamente como Abraão, de quem na carta aos Romanos Paulo afirma que acreditou, esperando contra toda a esperança. Capítulo 4, versículo 18. E é precisamente sobre Abraão que gostaria de chamar a nossa atenção, porque ele é a primeira grande figura de referência para falar de fé em Deus. Abraão, o grande patriarca, modelo exemplar, pai de todos os crentes. Romanos capítulo 4, versículos 11 ao 12. A carta aos Hebreus apresenta-o assim: foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Capítulo 11, versículos 8 ao 10. Aqui, o autor da carta aos Hebreus faz referência à vocação de Abraão, narrada no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O que pede Deus a este patriarca? Pede-lhe que parta, abandonando a própria terra para ir rumo à terra que lhe indicar. Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Como teríamos respondido nós a um convite semelhante? Com efeito, trata-se de uma partida às escuras, sem saber para onde Deus o levará. É um caminho que exige uma obediência e uma confiança radicais, ao qual só a fé permite aceder.
Mas a escuridão do desconhecido, onde Abraão deve ir, é iluminado pela luz de uma promessa. Deus acrescenta ao mandato uma palavra tranquilizadora que abre diante de Abraão um futuro de vida em plenitude. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e exaltarei o teu nome, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Gênesis capítulo 12 versículo 2 e 3. Na Sagrada Escritura, a bênção está vinculada primariamente ao dom da vida que vem de Deus e manifesta-se em primeiro lugar na fecundidade, numa vida que se multiplica, passando de geração em geração. E a bênção está ligada também à experiência da posse de uma terra, de um lugar estável onde viver e crescer em liberdade e segurança, temendo Deus e construindo uma sociedade de homens fiéis à aliança, reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo capítulo 19 versículo 6. Por isso, no desígnio divino, Abraão está destinado a tornar-se pai de uma multidão de povos. Gênesis capítulo 17 versículo 5, Romanos capítulo 4 versículos 17 ao 18, e a entrar numa nova terra onde habitar. E no entanto Sara, sua esposa, é estéril, não pode ter filhos. E o país para o qual Deus o conduz é distante da sua terra de origem, já é habitado por outras populações, e nunca lhe pertencerá verdadeiramente. O narrador bíblico sublinha-o, mas com muita discrição. Quando Abraão chegou ao lugar da promessa de Deus, os cananeus já viviam naquela terra. Gênesis capítulo 12 versículo 6. A terra que Deus oferece a Abraão não lhe pertence, ele é um estrangeiro e tal permanecerá para sempre, com tudo o que isto comporta. Não ter finalidades de posse, sentir sempre a própria pobreza, ver tudo como dádiva. Esta é também a condição espiritual de quem aceita seguir o Senhor, de quem decide partir, acolhendo a sua chamada, sob o sinal da sua bênção invisível mas poderosa. E Abraão, pai dos crentes, aceita esta chamada na fé. Na carta aos Romanos São Paulo escreve: esperando, contra toda a esperança, Abraão teve fé e tornou-se pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora tenha reconhecido seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Diante da promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4 versículos 18 ao 21. A fé leva Abraão a percorrer um caminho paradoxal. Ele será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Recebe a promessa de se tornar um grande povo, mas com uma vida marcada pela esterilidade da sua esposa Sara. É levado para uma nova pátria, mas nela deverá viver como estrangeiro. E a única posse da terra que se lhe permitirá será de um lote de terreno para lhe sepultar Sara. Gênesis capítulo 23, versículos 1 ao 20. Abraão é abençoado porque, na fé, sabe discernir a bênção divina, indo além das aparências, confiando na presença de Deus até quando os seus caminhos lhe parecem misteriosos. O que significa isto para nós? Quando afirmamos: creio em Deus, nós dizemos como Abraão: confio em ti, confio-me a ti, ó Senhor. Mas não como a alguém, ao qual recorrer apenas nos momentos de dificuldade, ou a quem dedicar alguns momentos do dia ou da semana. Dizer creio em Deus significa fundar sobre Ele a minha própria vida, deixar que a Sua palavra a oriente todos os dias, nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando, no rito do batismo, por 3 vezes somos interrogados: credes?
em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé. A tríplice resposta é no singular. Creio, porque é a minha existência pessoal que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, converter-se. Cada vez que participamos, no batizado, deveríamos perguntar-nos como vivemos diariamente o grande dom da fé. Abraão, o crente, ensina-nos a fé. E, como estrangeiro na terra, indica-nos a pátria verdadeira. A fé torna-nos peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história, mas a caminho da pátria celestial. Portanto, crer em Deus torna-nos portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda, nem com a opinião do momento. Exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão não deve ter medo de ir contra a corrente para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar. Em numerosas das nossas sociedades, Deus tornou-se o grande ausente e no seu lugar existem muitos ídolos, ídolos extremamente diferentes entre si, e sobretudo a posse e o eu autônomo. E também os progressos notáveis e positivos da ciência e da técnica suscitaram no homem uma ilusão de onipotência e de autossuficiência, e um egocentrismo crescente criou não poucos desequilíbrios no contexto das relações interpessoais e dos comportamentos sociais. E no entanto, a sede de Deus. Salmo 63, versículo 2, não foi saciada e a mensagem evangélica continua a ressoar através das palavras e das obras de numerosos homens e mulheres de fé. Abraão, o pai dos crentes, continua a ser pai de muitos filhos que aceitam caminhar no seu sulco e põem-se a caminho, em obediência à vocação divina, confiando na presença benévola do Senhor e acolhendo a sua bênção, a fim de se fazer bênção para todos. É o mundo abençoado da fé, ao qual todos somos chamados, para caminhar sem medo no seguimento do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de um caminho por vezes difícil, que conhece também a prova e a morte, mas que abre a vida, numa transformação radical da realidade, que unicamente os olhos da fé são capazes de ver e saborear em plenitude. Então, afirmar creio em Deus impele-nos a partir, a sair de modo incessante de nós mesmos, precisamente como Abraão, para levar à realidade cotidiana em que vivemos a certeza que nos deriva da fé. Ou seja, a certeza da presença de Deus na história, também hoje. Uma presença que traz vida e salvação, abrindo-nos a um futuro com Ele, para uma plenitude de vida que nunca conhecerá o caso. Saudação. Amados peregrinos por rotas e caminhos diversos, mas hoje com paragem comum neste encontro com o Papa, que vos dá as boas-vindas e saúda, especialmente a tripulação da Fragata Liberal do Brasil e a delegação de várias entidades eclesiais e civis comprometidas na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e guiadas pelo arcebispo local, Dom Orani. Só de mãos dadas, podereis realizar a travessia. Agradecido pela visita, Dr.